gente tem muito que aprender com essas crianças, sabe? O Senhor mesmo disse para nós: deixai vir a mim as criancinhas. Enquanto o coração de cada um de nós não se transformar no coração como de uma criança, nós não vamos conseguir ver a Deus. Porque o coração delas é puro. O coração delas não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda ódio, não tem isso no coração das crianças. E o Senhor falou muito claro com relação a isso para cada um de nós. A gente precisa aprender com nossas crianças. E é lindo vê-las dançando, é lindo demais. Aleluia. Eu queria orar antes de iniciar a igreja. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, será lida, Pai. Os louvores já foram ministrados, o Senhor já falou através dos louvores, o Senhor já falou através da missão Desafio, Senhor. Como é grande a missão Desafio, 1,3 bilhão de pessoas, com mais de 1 bilhão de religiões na Índia, Senhor. É muita coisa, Senhor. E nós estamos lá com o Brasil para Cristo, presente naquele país, Senhor. Fortalece os missionários, Senhor, daquele local, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, para daqui sermos parceiros fortes nele, Senhor. Hoje, ao ler a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós nessa noite, assim como o Senhor já falou no meu coração, Senhor. Que eu possa trazer ao Teu povo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 6, igreja. Daniel capítulo 6, versículo 16. Amém? Diz a palavra do Senhor. Então, o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel, e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Só isso. Mas eu quero repetir, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Igreja, um terremoto abala toda uma nação. Uma inundação leva literalmente por água abaixo muitas riquezas juntadas sobre a face da terra. Uma bala atirada, o motorista embriagado, são tragédias pessoais que acontecem hoje no nosso mundo, fazem às vezes o mundo parecer um lugar assustador. Guerras, rumores de guerra, pestes, Covid, há pouco tempo atrás era a AIDS, que hoje nem se fala mais, mas está aí presente. Muitas pestes, muitas guerras. A guerra da Ucrânia, que começou há pouco tempo, parece que as pessoas não falam mais nela. E quantas pessoas perderam a vida, quantos embates, quantos combates, quantas lutas o mundo tem enfrentado. E às vezes a gente para e fala assim, por muitas vezes, onde está o Senhor Deus? Aonde o Senhor está? Olha o que está acontecendo no mundo. O Senhor não está vendo? Muitos de nós, por vezes, já paramos ao enfrentarmos a adversidade na nossa vida e já questionamos Deus. Cadê o Senhor, Deus? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? O Senhor não está vendo por que eu estou
passando, pelo que eu tenho passado. E há 25 séculos atrás, 25 séculos atrás, um jovem foi retirado da sua terra. A terra dele foi invadida e ele foi levado cativo para outra terra. Todos nós conhecemos a história de Daniel. Daniel foi levado cativo para uma terra estranha, com línguas estranhas, um povo estranho, um povo idólatra, um povo tirano, um povo que não tinha dó de ninguém. E Daniel cresceu no meio desses embates, no meio desses desesperos, no meio de tudo isso que está acontecendo, dessa adversidade. Daniel cresceu nesse país. E Daniel, ele fez aquilo pelo qual foi designado a ser feito naquele país. Deram a ele uma função, deram a ele um trabalho, deram a Daniel uma obrigação que ele, mesmo sendo escravo, cumpriu com muita fidalguia, com muito temor, com muito zelo. Tudo aquilo que foi colocado na mão dele para fazer, mesmo ele sendo escravo. Ele passou por muitas adversidades, ele passou por muitos problemas. E aos 90 anos de idade, depois dele já ter mostrado quem era ele, quem era Daniel, um homem correto, um homem íntegro, um homem direito, um homem que não queria nada além de seguir o curso da sua vida e adorar o seu Deus. Mas aquilo, a idoneidade, a integridade de Daniel incomodava as pessoas. A tua integridade, a tua idoneidade, a tua palavra em falar não vou fazer, não faço dessa forma eu não quero. Isso faz com que muitas pessoas ao nosso lado fiquem com raiva da gente. Fazem com que pessoas intentam o mal contra as pessoas. E isso já vinha há 25 séculos atrás. Imagina hoje, com tudo isso que a gente está passando, nós não temos tempo para mais nada. A palavra do Senhor tem se cumprido. Eu não sei se os irmãos têm noção, mas a terra já roda mais rápido. Sabiam disso? Os tempos já estão encurtando. Uma das promessas de Deus é que o tempo seria remido e a terra está rodando mais rápido. Eu não acreditei quando eu fiquei sabendo disso, e eu fui pesquisar, e é uma realidade. Uns falam que porque a camada de gelo está derretendo, outros falam, cada um acha a sua desculpa, menos da palavra do Senhor que se cumpre, falando que os tempos seriam remidos. E o nosso tempo, igreja, está acontecendo isso. A adversidade, ela é algo que experimentamos, estamos passando por ela, ou vamos passar por ela. Todos nós, sem nenhuma sombra de dúvida. E Daniel, aos 90 anos de idade, as pessoas ainda intentavam o mal contra ele. Como pegar Daniel? Como fazer com que ele pague por ser tão bom? Parece um absurdo isso, né? Mas é uma realidade. Às vezes pagamos por sermos bons. Às vezes pagamos por fazer o que é correto perante Deus, perante a sociedade.
E a única maneira que aquele povo tinha para pegar Daniel era na integridade dele. A única maneira de fazer com que ele pagasse era atingindo a integridade daquele homem, daquele servo de Deus. E assim eles fizeram. Enquanto a gente achar, igreja, que nós podemos viver nesse mundo, segundo as regras desse mundo, estando na igreja e conhecendo a palavra de Deus como conhecemos, não vai dar certo. Se você diz que ama o Senhor sobre todas as coisas, ama a sua palavra, mas quer seguir as regras do mundo, nós não passaremos de hipócritas, de mentirosos, e que estamos enganando apenas a nós mesmos e dando a mão para o nosso inimigo caminhar do nosso lado. É só isso que está acontecendo. E o tempo está passando. 25 séculos se passaram. A gente precisa entender o nosso papel sobre a face da terra. Daniel entendeu pelo que ele fora chamado. Ele tinha que fazer as obrigações naturais de trabalho, mas ele tinha a obrigação de dar testemunho do Deus que ele servia numa terra estranha, que ninguém acreditava. E olha só o que acontece. Eles intentam o mal contra Daniel e fazem, os amigos do rei fazem uma estratégia tão feia, tão ruim, tão crua, que deu certo. Ô rei, vamos adorar a tua imagem por 30 dias. Somente 30 dias, ninguém poderá adorar a outro Deus. Se o negócio era adorar o rei, por que esse decreto não poderia ser para o resto da vida? Mas apenas 30 dias, e o rei achou bom a ideia. O rei gostou daquela ideia de ser adorado por 30 dias por toda uma nação. É aí que nós precisamos prestar muita atenção. Quando pessoas chegam ao nosso lado e falam, vamos fazer isso? Poxa, você é bom nisso, cara. Poxa, vamos comigo ali. Pô, você é o cara, mano. Presta atenção quando as pessoas falarem isso e está te exaltando. Uma estratégia tão pequena que caiu. O nosso inimigo, ele não traça estratégias grandes, ele não faz planos mirabolantes para nos pegar. Ele nos pega nas pequenas coisas, não é nas grandes. Ele enganou Eva, enganou Adão, enganou Davi, enganou o rei. E ele engana nós, tentou enganar Jesus. E ele tenta nos enganar com pequenas coisas, algo que aparentemente parece ser bom, adorar o rei 30 dias. E o rei, mais do que nunca, caiu na conversa desse pessoal. 30 dias, o decreto foi assinado. 30 dias. E a palavra fala que Daniel não deixou de fazer aquilo que ele sempre fez. E com as janelas abertas, ele foi orar ao Senhor. E os inimigos o pegaram na sua integridade. E na sua integridade, Daniel não teve outra escolha. O rei não teve outra escolha. Daniel precisa agora ir para a cova dos leões. Ai, Deus, e é aqui que o Senhor falou muito forte no meu coração, igreja. Quantas vezes querem nos jogar em covas? Quantas vezes, na sua integridade, na sua maneira de fazer as coisas de forma correta, eles intentam o mal e conseguem te colocar dentro da cova.
E o rei viu a armadilha que ele caiu, mas não tinha mais volta. Quantas vezes eu e você fazemos coisas, e depois que a gente se dá conta, poxa, por que eu fiz aquilo? Por que eu fui cair nessa armadilha? Era algo estava tão claro na minha vista, mas eu não consegui enxergar. E somente na hora que você morde, é que aí cai as traves dos olhos e a gente consegue ver a besteira que a gente fez. Só que Daniel, hora nenhuma, ele chorou, ele esbravejou, ele reclamou, hora nenhuma ele foi lá e falou: Deus, me livra, porque o Senhor sabe que eu sou um homem justo, que eu sou um homem correto, que eu sou um homem direito, eu não fiz nada de errado, me livra dessa dor, desse desafio. Hora nenhuma. Sabe por quê? Daniel entendia que o Deus que nós servimos, ele tem um plano projetado para cada um de nós bem antes da gente nascer. Cada um de nós já tem algo que devemos fazer, que precisamos fazer para a obra do Senhor. E Daniel viu que aquilo era uma obra do Senhor, porque aos 90 anos ele já tinha passado muita adversidade em igreja. Eu tenho 54 anos, eu já passei algumas. Daniel, com 90 anos de idade, o dobro da minha idade, deveria ter passado muito mais numa terra estranha. Então, ele já sabia que Deus estava naquele negócio. E o que o Senhor falou para mim, bem forte, que Ele precisa nos testar. E a adversidade, ela vai nos fazer pessoas melhores. A adversidade vai fazer a gente confiar em Deus e não nos homens que querem nos adorar, nos homens que querem falar: ah, você é. Não, quem é o Senhor, quem é Deus, não é eu, não é o presidente da República, quem rege a nossa vida é Deus. Quem regia a vida de Daniel era o Senhor. E olha só o que acontece. Daniel vai para a cova, sozinho. O rei vai para o palácio. E a Bíblia fala que o rei não deixou nem a música estar no palácio. A Bíblia fala que o rei não dormiu. A Bíblia fala que o rei não comeu, agoniado, porque ele cometeu um erro com um servo de Deus, com uma pessoa correta. Quando as pessoas fizerem mal para você, elas não vão dormir. Nós vamos dormir, porque o Deus que nós servimos é o Deus que vai cuidar de nós. Então nós não precisamos preocupar com o que fizerem com a gente. Nós temos que preocupar com o que Deus pensa da gente, e não as pessoas. Deixa eles intentarem o mal, deixa eles fazerem o que eles acharem que tem que fazer. E olha só o incrível. Quando Daniel vai para a cova, a cova poderia significar duas coisas para ele: morte final ou oportunidade. E aqui foi a oportunidade de Daniel mostrar para toda uma nação quem era o Deus que ele servia. Na hora que a gente estiver por baixo, passando dificuldade, na hora que a gente estiver na cova, qual é a minha cova? Minha cova é uma falta de emprego? A minha cova é uma falta de um recurso financeiro? A minha cova é uma doença? É algo que está além do que eu possa fazer? Qual é a cova que nos colocam nos dia a dia? Dentro dessa cova nasce a oportunidade da gente entender que somente Deus pode nos livrar. Quando a gente tem força nesse braço, a gente luta, a gente bate, a gente grita, esperneia e a gente esbraveja, mas
dentro de uma cova lotada de leões, como que a gente vai lutar? Contra uma doença que não tem cura, como que vamos lutar? Não somos médicos. Quando uma cirurgia vai acontecer, e a gente vai passar por um centro cirúrgico, como muitos de nós passamos, a gente vai entender que a gente precisa estar mais próximo de Deus. E quando a gente está feliz, por que esquecemos desse Deus? A cova é oportunidade. Para o mundo, a cova é morte. Para o crente, é oportunidade de mostrar Cristo ao nosso irmão que está ao nosso lado. A cova é a oportunidade de nós mostrarmos que Deus está só dizendo, aqui só está começando. Só está começando, porque quando aquele rei amanhece o dia, ele passou a noite inteira agoniado. Quando ele chega lá, e ele vai e fala, olha só, igreja, era um rei que não acreditava no Deus que nós servimos. Ele não acreditava. Mas Daniel dava tanto testemunho desse Deus, que ele chegou lá, Daniel, será que Deus pôde te livrar? Ele ainda tinha um fiozinho de esperança. Pessoas que não conhecem a Deus, ainda têm um fio de esperança no Deus que eu e você servimos, por causa de mim, de você, por causa do testemunho que a gente dá, por causa da gente abrir a boca e orar, por causa da gente falar, olha, Deus vai entrar com providência, Deus vai resolver. E aqui Deus livrou Daniel na cova e não da cova. E Deus vai livrar você e eu também das adversidades que passamos. Agora, tem uma coisa que Deus falou no meu coração hoje à tarde e me inquietou. Mas e se os leões tivessem comido Daniel? E se os leões tivessem despedaçado Daniel? Deus não tinha livrado? E se às vezes a gente quer uma resposta e Deus não traz essa resposta? E se às vezes a gente ora por uma doença e a pessoa não é curada? Significa que Deus não quis nos livrar da cova? E ele falou assim, não. No meu reino existem muitas moradas. E eu vou preparar uma para cada um de nós. Igreja, nós estamos aqui de passagem. Eu não sei quantos anos eu vou viver nessa terra. Eu não sei se eu vou viver os 90 anos de Daniel. O meu pai, ele se foi com 51 anos de idade. Eu hoje sou mais velho que o meu pai. Eu não sei quantos anos a gente tem sobre a terra. Mas a cova é lugar de darmos testemunho de Deus. Se por um motivo ou outro nós não sairmos dela, ela é a porta de entrada para nós estarmos para sempre com Deus, adorando a Ele, nas regiões celestiais, onde é o nosso lugar verdadeiro. Não é aqui. Aqui estamos aqui para cumprir um propósito de Deus na terra. Qual é esse propósito? Darmos testemunho de Deus, falarmos da palavra dEle, sermos pessoas corretas. É isso. Mas sempre vai conseguir? Não. Por isso tem a cruz, onde a gente vai, Senhor, me perdoa, porque errei novamente. E eu quero ser melhor. Por isso a gente ceia todo mês. Senhor, eu acredito no teu sacrifício por mim. Eu sou impuro, homem impuro, de lábios impuros, de atos impuros. Mas eu quero, Senhor, que o Senhor me purifique. Me ajude a ser uma pessoa melhor. Essa é a minha oração toda a ceia pelo Senhor. Porque a gente erra, falha, peca.
cometemos muitas falhas, mas nós precisamos ter a oportunidade de, na cova, mostrar a todos que estão ao nosso lado quem é o Deus que servimos. E só para finalizar, o segredo de Daniel, capítulo 6, do 10 ao 11. E foram e acharam Daniel orando e suplicando ao seu Deus. Essa é a nossa função hoje. Orar, suplicar, colocar nas mãos do Senhor, porque as nossas mãos são muito fracas. A mão de Deus, ela é poderosa. Que Deus abençoe. Que o Senhor possa ter falado a cada um de vocês, como falou comigo nessa noite, em nome de Jesus.